Olá, pessoal. A gente está de novo na nossa EBD e a gente caminha para o nosso terceiro encontro sobre parábolas de Jesus. Como a gente falou nos dois primeiros encontros, essas parábolas foram separadas e organizamos ela para que a gente pudesse juntar essas parábolas em cima de alguns assuntos e tópicos que são comuns para determinadas parábolas. E a gente juntou as parábolas que envolvem as boas novas do reino. Então, durante essa EBD, a gente vai estar esse é o terceiro encontro, onde a gente fala sobre parábolas que fazem menção do reino de Deus. Então, essas parábolas elas são introdutórias na mensagem de Jesus. É interessante que ele anuncia o reino de Deus, até porque essa era uma linguagem típica da época, o reino de Deus, uma vez que Israel estava acostumado a viver sob a influência de vários reinos. Naquele momento, o Império Romano era o reino que dominava o mundo judaico. Então, eles eram submissos e estavam debaixo da autoridade romana. E dentro desse contexto, a gente vai encontrar algumas parábolas em que Jesus usa, como a gente falou em outros encontros, para que essa linguagem fosse fácil entendimento para o público que Jesus estava falando para os judeus que estavam no entorno de Jerusalém, na região da Judéia. E então a gente vai encontrar algumas parábolas. A gente separou para a aula de hoje duas parábolas, a parábola do semeador e também a parábola sobre edificações na areia ou na rocha. Bem conhecida de todos, mas a gente vai tentar esmiuçar um pouco essas duas parábolas para entender o que está por trás dela e por que utilizá-las. Então, como a gente sempre faz, tem um slide aqui que vai nos ajudar, nos auxiliar para que a gente possa falar sobre essa mensagem. Espero que todos estejam vendo. Deixa só botar a tela cheia. Acho que está indo já, está um pouquinho lento. Pronto. Então, a gente vai falar no primeiro momento sobre a parábola do semeador, que é uma parábola muito conhecida, de Marcos 4, de 1 a 20, e depois um texto, uma passagem curta, que também é uma comparação sobre aqueles que edificam a rocha em locais, edificam a sua casa numa rocha ou na areia. E tem muita coisa por trás dessas duas passagens, mas ele está falando, são parábolas que vão sinalizar para aqueles que estão ouvindo o reino de Deus, a linguagem que o Senhor usou para alcançar essas pessoas. Então vamos para a nossa primeira parábola, que é a parábola do semeador, bem conhecida por todos. Eu adorei esse slide, ele mostra uma marca da própria mão de Jesus ali e semeando. É um pouco disso. A parábola do semeador, ela vai nos trazer alguns elementos que a gente vai comparar e fazer um paralelo com o que Jesus estava querendo trazer para o tempo dele. Então vamos ler a passagem. A passagem de Marcos 4 diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, deixa eu só puxar isso, ficou mais fácil. Versículo 2, a imagem do meu rosto estava sobre a passagem aqui. Então, versículo 2, assim lhes ensinavam muitas coisas por parábola, no decorrer do seu doutrinamento. E eu ouvi, eis que saiu, aí ele inicia agora a narrativa da parábola, né? Lembrando, são linguagens típicas daquele povo, eles conseguiam entender esse tipo de exemplo. Versículo 3, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Versículo 6, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. E outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vigou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola super conhecida, que você já deve ter lido, escutado várias pregações sobre ela, e a gente vai esmiuçar um pouquinho
dessa parábola. Então, ela sinaliza, ela mostra que um semeador, essa era a comparação que Jesus estava usando para falar da sua mensagem do reino de Deus. Depois ele explica, em algumas parábolas, como a gente falou, ele explica o que cada elemento da parábola significa. Outros ele não explicou, explicou somente para os discípulos, e em alguns outros momentos ele deixava o povo pensando e meditando sobre aquilo, e aí chegando às suas conclusões. O Senhor tinha diversas formas de abordar a parábola com o povo que escutava isso. Então, eu separei esse slide que ele mostra, num momento comum, lá em cima. O semeador lança a semente, e depois aparecem 4 tipos de caminho, ou melhor, 4 solos, 4 tipos de terra em que essa semente está caindo. Então, dentro desses 4 tipos de solo, o primeiro é à beira do caminho, depois cai num solo rochoso, a terceira cai no meio dos espinhos, e depois, por último, cai numa boa terra. Dentro dessas 4 tipos de terra, de solo, algum contratempo aconteceu para cada tipo de solo. E esse contratempo são fatores externos que impediram a semente de frutificar, de crescer, de dar resultado. Então, primeiro ele fala que à beira do caminho vieram as aves e comeram as sementes. Essas aves à beira do caminho encontram a semente. O caminho também é um chão duro, onde as pessoas passam, e essa semente à beira do caminho, ela tem pouca importância para quem está passando no caminho. Então ela é meio que desprezada, porém, vindo as aves do céu, comem essa semente. O segundo solo, o solo rochoso, ele diz que tem pouca terra e ela não cresceu, não tem profundidade, e vem o sol queima a semente e ela não consegue gerar vida, ela não consegue frutificar. O terceiro solo é o solo com espinhos, que diz que os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Ou seja, alguma coisa fez com que a semente, ou seja, o entorno desse espinho, desse abrolho, ele tampa, cresce e ele fecha a tal ponto de que a semente não consegue frutificar. Quarta terra, essa terra de fato é a terra boa, que diz que essa terra boa gerou frutos, e aí ele fala aqui, ele sinaliza 3 verbos: vingou, cresceu e frutificou. Vingar, crescer e frutificar. O vingar é aquilo gerou vida, ele conseguiu vencer o primeiro estágio da semente. Depois diz que cresce e depois diz que frutifica. Isso é a semente que encontrou uma terra boa. E aí, no tocante da parábola, eu botei essa grande faixa onde Jesus interpreta a parábola, e a gente vai entender o que cada intempéries dessas 3 e também da quarta, que aí não é uma intempérie propriamente dito, mas é uma conclusão do que aconteceu, o que representa cada um deles. Então, no versículo 15, Jesus diz que Satanás rouba a palavra que foi semeada, que foi lançada. Quando ele olha para aquele que está à beira do caminho, vindo as aves, comem. Ele faz um paralelo dizendo, é semelhante ao que Satanás vem e rouba a palavra semeada, e a palavra por si só é retirada daquele local. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando a gente fizer um paralelo para os nossos dias. Mas perceba, à beira do caminho, a ave come, e ele compara isso como Satanás, que rouba a palavra e ela não é semeada aonde foi lançada. Segundo momento, segundo solo, onde a terra era pouca, não cresceu, e vem o sol e queima aquela palavra, queima aquela semente. Jesus interpretando a parábola, ele diz, versículo 16, eles receberam com alegria, mas vieram as lutas, os contratempos da vida, e essa essa semente foi abandonada, eles abandonam a fé. Então, nessa parábola, a gente tem o privilégio de Jesus estar interpretando ela para a gente. Então, a pouca terra onde não cresceu é semelhante àquele que recebeu o evangelho com alegria. Recebeu no primeiro momento o evangelho, a notícia é muito boa, faz sentido, mas no momento da caminhada em que a gente começa a ver as lutas, a fé é abandonada e a palavra é deixada de lado, a semente é deixada de lado. No terceiro solo, onde os espinhos cresceram e sufocaram a semente,
ele fala que as riquezas do mundo, o fascínio, logo abandonam a fé. Ou seja, aqueles que se deslumbram com o mundo, com o fascínio dos valores dessa terra, ele abandona a fé e não dá espaço, ou seja, é como se tudo estivesse sufocando a semente, são o fascínio e a riqueza do mundo. Talvez você fale assim, mas eu não. Eu vi pessoas abandonando a fé, onde isso foi sufocado, mas elas abandonaram não foi por conta de riquezas, nunca tiveram riquezas, pelo contrário, pessoas simples que também abandonaram a fé. Na verdade, quando fala de riquezas do mundo que fascinam essas pessoas, não é só riqueza, bens materiais, são os valores do mundo. Não foi possível viver com aquilo que o Evangelho te apresentou, mas aquilo que o mundo estava oferecendo para eles é o que fascinou e fez com que eles logo abandonassem a fé. Por último, no versículo 20, aqueles que ouvem a palavra frutificam a 30, 60 e a 100 por um. Então, nessa parábola, nessas 4 terras, 4 tipos de solo, a gente vai encontrar um paralelo que Jesus faz em relação ao reino de Deus. Quando a gente para olhar para esses 3 tipos de solo ruim, eu separei aqui no outro slide, onde a gente vê Satanás que rouba a palavra. Qual é o antídoto para a pessoa em que a palavra é roubada? Eu botei aqui que o antídoto para isso, para combater a intempérie desse solo, que é a beira do caminho, é a oração. Tem determinadas pessoas, é óbvio, isso é sempre uma prática, ao anunciar o evangelho, a necessidade de continuar em oração por aquela terra que está recebendo a semente, por aquela pessoa que está recebendo o evangelho. Não basta simplesmente lançar, mas há uma necessidade de se interceder para que Satanás não venha roubar essa palavra. Perceba, Jesus está falando um paralelo com o reino. Agora, para nós, a gente precisa buscar entendimento de como eu faço para que, diante desses solos, a semente se torne também frutífera, para que ela produza fruto, para que ela dê resultado. E eu acho muito interessante que eu olho para essa passagem e, por mais que ele não diga o que a gente tem que fazer com esse solo, mas nós vamos encontrar diversas pessoas, exatamente como eu coloquei aqui. Aqui eu errei faltou um T aqui no segundo bullet, mas fala, as lutas e perseguições nos desviam da frutificação. Isso é um fato. A gente passa por lutas, por dificuldades, e a gente não abraça a fé, porque em alguns momentos implica em renúncia, implica em obediência, confrontar algumas coisas que a gente precisa abrir mão, e eu falo, isso eu não quero. E logo, essa semente não frutifica. Da mesma forma, terceiro ponto que eu coloco, a fascinação e a riqueza do mundo, ou seja, os valores que o mundo oferece, nem sempre ele está em linha com a palavra, nem sempre ele está em linha com a obediência que o Senhor espera de nós. E aí a gente encontra valores diferentes entre o reino e valores diferentes com o que o mundo está oferecendo. Nesse conflito, a gente precisa se posicionar. Não dá para ficar agradando a 2 senhores. O fato é que a gente precisa se posicionar. E, por último, a boa palavra, que encontra um coração fértil. Ele frutifica, e não em pequena quantidade, interessante isso, que a boa semente, que é a palavra, ela frutifica a 30, 60 e a 100. Ou seja, essa semente que é espalhada, ela frutifica. Eu botei aqui uma passagem de Atos 8, que vai de 1 a 4, que eu acho muito interessante no momento de perseguição da igreja. Perceba que a semente foi espalhada, né? Esse semeador, ele não esperou um local bom para lançar a semente, ele foi jogando. Ele foi jogando a semente e falou, olha, é importante lançar a semente. E ela vai, onde encontrar o solo bom, ela vai frutificar, mas a semente tem que ser lançada para todos. Jesus estava dizendo, já talvez sinalizando o ensinamento que Paulo traria lá na frente, em que a palavra será lançada e será disponível, salvação será para o alcance de todos. Encontrou vários solos para que a semente pudesse frutificar. Atos 8 diz assim, versículo do 1 ao 4, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição, e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia.
e da Samaria. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Olha que passagem interessante de Atos 8, com essa que a gente está lendo de Marcos. Assim como a semente é espalhada, no primeiro momento da perseguição, diz o autor de Atos, Lucas, que os discípulos foram espalhados por toda a região. Nesse momento que ele é espalhado por toda a região, a gente vê a semente sendo lançada. É óbvio que nesse momento, com o Senhor já ressurreto, o semeador passa a ser nós que estamos levando essa semente. A gente vai levar essa semente a diversos solos, a diversas terras. E aí a gente pode se tornar, e aí eu vou fazer uma abordagem que é uma opinião minha. Imagina você semeador. Você desperdiçaria semente num solo à beira do caminho? Num solo rochoso? Eu acho que eu não jogaria semente ali. Mas a palavra é para todos. A semente é para todos. Tem que ser lançado. É assim que foi ensinado. Se você tem um solo rochoso, um solo que não está dando resultado, não seria interessante trabalhar ele antes de lançar uma semente? Tem determinadas pessoas que a gente precisa conquistar elas e sermos sábios na hora de apresentar o evangelho. Tem determinadas pessoas que você olha e fala, há tanta ferida, há tantos entendimentos diferentes do que é o evangelho, que é necessário retirar algumas coisas antes da vida daquela pessoa ou do entendimento daquela pessoa para que a semente possa cair. E o que antes era um solo rochoso ou um solo à beira do caminho ou cheio de espinho, ele possa se tornar um solo fértil para que esta semente possa, de fato, frutificar. Eu entendo que há uma responsabilidade nossa também em identificar o solo, não deixar de lançar a semente. Mas se eu posso afofar esse solo antes de lançar a semente, ou ao lançar a semente, preparar essa terra, tirar espinhos, tirar talvez alguma coisa que esteja impedindo o sol de aquecer aquela semente e fazer com que a terra frutifique, da mesma forma para a vida de algumas pessoas. Quantas pessoas que a gente conhece que receberam a palavra num primeiro momento, se viram super simpáticas à mensagem do evangelho, mas viraram as costas e falaram, isso não é para mim. Alguns chegam ao ponto de dizer e falam, olha, o dia que eu for uma pessoa melhor, eu vou ouvir a tua mensagem. O dia que eu deixar de fazer determinada coisa, aí sim eu vou dar ouvidos para o que a palavra, para o que a Bíblia diz. Perceba, isso é algo que nós podemos, de alguma forma, sermos instrumentos de intervenção, entrar na vida dessas pessoas, tentar retirar determinadas coisas que estão impedindo com que a palavra cresça e entre, e fazer diferença na vida delas. Pessoas machucadas, por que não tratar elas? Por que não se apresentarem como algo diferente nos dias de hoje, para que a palavra chegue num ambiente propício? Claro que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essa obra é dele. Mas ele nos confiou a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho passa por estratégia, por semear essa semente em locais em que você identifica que vai frutificar. Então, se você tem a oportunidade de preparar o solo, prepare o solo e lance a semente. Se eu posso caminhar com uma determinada pessoa que está com um parente hospitalizado, que está passando dificuldade financeira, olha que coisa linda. Você imagina uma pessoa com dificuldade financeira, eu simplesmente chegar para ela e falar, olha, entrega a tua vida para Jesus, que ele te livra do inferno e perdoa seus pecados e você vai ser salvo. Essa pessoa está passando dificuldade financeira. Essa pessoa não tem o que comer. Ao invés de simplesmente lançar uma semente, por que não dividir o arroz com ela? Por que não dividir o macarrão com ela? Por que não sentar à mesa junto com ela? E aí sim orar com ela? Essa atitude eu chamo de botar os dedos no meio da terra, no meio do solo com pedregoso e arrancar tudo que possa ser impedimento para que a palavra entre na vida daquela pessoa. Isso é uma estratégia dentro do contexto desta parábola. A parábola diz que a boa terra vai, através dessa semente, vai frutificar 30, 60 e 100. Mas em nenhum momento ele está dizendo que a gente deve aceitar determinados tipos de solo. Vai lá e mexa no solo. Vai lá e põe as suas unhas, seus dedos, crava no solo e vai mexendo nele.
até que a vida daquela pessoa possa estar com o coração aberto e sensível pelo testemunho de vida que você está gerando, pelo testemunho de vida que você está ao servir o próximo, ao servir uma pessoa, e não com uma palavra arrogante, não com uma palavra de verdade absoluta, condenando pessoas, não, mas caminhando. E aí, como o pastor Benoni sempre falou, permitindo com que a gente tenha o direito de ser escutado. Ganhamos o direito de falar no momento em que prestamos serviço a essas pessoas. Então, essa parábola, ela é riquíssima. E talvez você já tenha escutado diversas vezes mensagens sobre ela, mas a conclusão que eu tiro dela é que a gente pode, de fato, olhar para essa parábola e ter uma estratégia na hora de lançar a semente. Vamos identificar o solo. Eu vou identificar o solo e eu vou dizer, esse solo. Tem determinadas pessoas que você fala assim, nossa, eu jurava que essa pessoa era convertida, era cristã. E de repente você fala, nossa, aqui é só falar de Jesus para ela, que ela vai entregar a vida para Jesus. Essas pessoas talvez sejam um solo fértil, está pronto para receber a semente. Tem determinadas pessoas que não, que são os espinhos, terras com pedras, terra à beira do caminho. Essas terras precisam ser tratadas. E o meu complemento a esta parábola é: vamos tratar essas terras para que a gente possa lançar a semente num solo que agora está fértil, está pronto para receber a palavra. Isso é muito bom. A segunda passagem que a gente vai estar mostrando, falando, eu coloquei, é um complemento dessa, que também fala sobre as boas novas do reino. As boas novas do reino são, de novo, mensagens que Jesus está trazendo de um novo reino, o reino de Deus, com valores completamente diferentes do Império Romano, do Império Persa, de todo aquele histórico que Israel tem, desde a Babilônia, de impérios e impérios vindo, mantendo Israel como um povo subjugado. Então agora chega um novo reino, um novo império. Que império é esse? É o reino de Deus, com valores completamente diferentes dos valores de César, o imperador. Agora Jesus começa, através das parábolas, falar deste novo reino. Então, essa passagem fala de... Vou voltar um slide aqui. Não sei se você percebeu esse desenho. Tem uma casa sendo construída, no entorno é terra, como naquela época, mas lá no fundo, o fundamento dela está sobre a rocha. E a casinha ali do fundo, ela está diretamente construída sobre a areia. Essa passagem vocês conhecem, já é bem antiga, mas ela também tem algumas coisas para a gente esmiuçar aqui, bem interessante. Então, fala de construir uma casa sobre a rocha e a outra sobre a areia. Mateus 7, de 24 a 27, ele faz um questionamento. Vamos colocar a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia? Diz assim, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva. Transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo posta em ruína. Passagem conhecida, mas fazendo uma boa exegese dessa passagem, vamos esmiuçar cada elemento que está nela, para a gente poder compreender os ensinos de Jesus nessa parábola. Eu separei ela aqui e, de novo, coloquei elementos da passagem e uma tipificação da narrativa. Eu sinalizei aqui 7 elementos da passagem que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar o homem prudente, o homem sensato, o item 3 é construir e edificar. No 4, um outro elemento é a casa. Depois aparecem chuvas e ventos e o transbordar de rios. Versículo 6, item 6, desculpa, fala da rocha e depois a areia. Quando a gente faz um paralelo disso tudo, o homem prudente, eu coloquei como sendo o homem da verdade de Jesus. Por que eu gosto dessa expressão homem da verdade de Jesus? Porque é o homem que entendeu a mensagem de Jesus. O homem insensato é o oposto. É o homem que tem muitas verdades. Perceba, ninguém que segue as suas convicções segue porque ela é uma mentira, mas é uma verdade que ela acredita ser
real. Então, eu digo que o homem que segue ensinamentos opostos, contrários ou diferentes dos ensinamentos de Jesus, ele tem muitas verdades que são verdades para ele, tem que ser respeitada, diferente da verdade que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu gosto de usar muito essa expressão para que a gente possa passar a ter respeito e tolerância com aqueles que possuem uma fé diferente da nossa. Eles têm as suas verdades, como nós temos as nossas verdades. Só que para nós, as nossas verdades é a verdade de Jesus Cristo. E quando olhamos para o nosso próximo, ele tem as suas verdades, em que precisam ser respeitadas, e no momento certo, se assim aprouver Deus e houver sensibilidade, pode ser que ele compreenda a nossa verdade e deseja receber essa verdade. Então a gente tem um homem prudente e um homem sensato. Um vai construir a sua casa sobre a rocha e outro sobre a areia. O construir e o edificar é interessante. O que é o construir e o edificar? É onde eu vou fundamentar a nossa fé. O homem sensato fundamenta a sua fé numa rocha. O homem insensato fundamenta a sua fé em algo que não é verdade, na areia. Perceba que todo homem tem uma porção de fé. A dúvida é, onde eu vou cravar essa estaca de fé? Eu vou fundamentar ela na areia ou eu vou fundamentar ela na rocha? A gente tem caminhar para dois destinos nessa análise. Eu posso dizer que simplesmente quem fundamenta a sua fé na rocha está fundamentando a fé em Jesus Cristo. Ou eu posso, e óbvio, aquele que está fundamentando a sua fé numa areia, cravando ela numa areia, ele, em qualquer momento, ela não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a rocha. Então, uns fundamentam em Jesus, e outro fundamenta em outras verdades. Vamos botar assim, Jesus e as verdades. E aí, cada um com a sua forma de crer. Antes de ir para casa, propriamente dita, quando a gente pensa em fundamentar a nossa fé, eu estou falando de cristãos e não cristãos. Vou virar essa página. Vamos falar agora só de cristãos. Nós vamos encontrar cristãos que fundamentam a sua fé em muitas coisas que não seja Jesus Cristo, mesmo sabendo que a verdade é Jesus Cristo. Muitos fundamentam a sua fé na igreja, no pastor, numa condição eclesiástica em que te dá razão e sentido para muita coisa, fundamenta a sua fé na sua comunidade de fé, aonde você se reúne, aonde você pratica a sua fé, e aí a gente acaba confundindo que isso é o meio pelo qual eu exercito a minha fé, mas ali não está fundamentada a minha fé. A minha fé está fundamentada em Jesus Cristo. Então aqui, no item 3, a gente separa duas análises. Cristãos e não cristãos. Acho que esse entendimento é super fácil da gente seguir e a gente pode deixar ele um pouquinho de lado. Mas para o entendimento, até porque a EBD ela é uma mensagem para cristãos. Nós, cristãos, em alguns momentos, a gente esquece de fundamentar a fé em Jesus Cristo e a gente vai fundamentando a nossa fé no concurso público, no emprego que eu preciso, na minha família, na minha igreja, e isso é areia, porque a gente vai perceber que vão vir algumas circunstâncias e vão mexer com esse fundamento. Vamos adiante. No item 4, a casa eu trago como sendo a nossa vida, que eu acabei de falar. Quando vem chuvas, ventos e o transbordar de rios, eu digo na tipificação da narrativa que isso são circunstâncias, eu estou dizendo o seguinte, vão vir adversidades, circunstâncias que vão tentar destruir e abalar esta casa. Quando eu fundamento ela, por mais que possa ser uma meia-verdade, vou chamar assim, mas eu fundamento a minha fé em coisas que são cristãs, na minha igreja, na minha comunidade de fé, na mensagem do meu pastor, no louvor da minha igreja, no meu emprego, conversando com alguns jovens que estão para se casar, todos desejam, claro, de forma muito racional, um emprego, né, para que possa dar sequência no que vem depois do casamento. Só que o meu casamento, ele não, assim como
a minha casa, e o casamento como casa, ele vai estar fundamentado não em areia, mas em uma boa pedra, uma boa rocha que vai fazer com que eu possa suportar as circunstâncias que virão, os ventos fortes, chuvas, e não vão abalar minha casa. Claro que faz parte o recurso, suprir a necessidade, porém, a nossa vida está fundamentada em Jesus Cristo. E aí a gente percebe, no momento de mais de um ano de pandemia, igrejas fecharam, igrejas deram testemunho ruim, abrindo em plena pandemia e contaminando diversas pessoas, quando poderíamos ter dado um bom testemunho de ter ficado de portas fechadas e se reinventar no comunicar e na comunhão, sem ter a necessidade de aglomerar. Porém, muitas denominações, por conta da necessidade de arrecadação, de manutenção dos custos altíssimos dos grandes impérios evangélicos que são construídos, dos megatemplos, onde cada um fundamenta seus reinos e não tem mais reino de Deus nessa história, é difícil suportar meses e meses sem a tal arrecadação que suporta todos os custos desses mega impérios, dessas igrejas monstruosas aí que precisam, fundamentaram a sua casa, as suas instituições, não na rocha que é Jesus, mas em areia. Porque, mas era para o reino, mas fundamentou em coisa errada. Então, dentro desse contexto, chuva, ventos e todas as outras intempéries virão sobre a casa de todos. Diz a palavra de Deus que o sol brilha para justos e injustos. Né? Chuvas virão, ventos virão sobre todos. Pandemia vem para todos. Não escolheu rico nem pobre. Pelo contrário, ela vem devastando todas as classes sociais. Temos visto notícias aí assustadoras em países, a gente viu na Índia recentemente, e lá sendo cremado pessoas mortas em área aberta por conta da quantidade de mortos, e lá a desigualdade social é muito grande, porque ela é fundamentada na crença, as castas são necessárias, ou seja, a desigualdade é necessária para que haja evolução na alma de cada um. Então, a desigualdade social é algo passivo, onde as pessoas aceitam muito isso, e dentro dessa pobreza toda, maior ainda a falta de educação, de conhecimento. Então, numa pandemia, tudo isso é acelerado, tudo isso é agravado por conta dessas circunstâncias todas. Mas, enfim, dentro desse contexto, essa passagem de quem constrói a casa sobre a rocha ou sobre a areia é um exemplo claro para que as pessoas que estavam ouvindo isso percebam que quem estava escutando, o público que estava escutando Jesus, a audiência de Jesus naquele momento, eram pessoas simples, que tinham sim por hábito construir as suas casas, que colocavam todos os seus recursos na construção de uma casa, pegavam experiência de alguém, de algum mestre na construção naquela época para dizer onde construir e como construir e gastar recursos para construir. Imagina você colocar todo o seu recurso em algo que pode ruir a qualquer momento. Era uma linguagem de fácil entendimento para aquele povo. E o que ele estava dizendo era: a rocha sou eu, Jesus, a rocha que vai fundamentar a fé de vocês. Peguem a fé de vocês e cravem na rocha, ao ponto de que, no momento em que você se agarrar à fé como sustentação, você vai estar preparado para todas as circunstâncias. Jesus, através dessa parábola, ele está dizendo: olha, virão circunstâncias que vão fazer com que a gente balance. Assim como as circunstâncias lá dos três tipos de solo, que a palavra não cresceu, vieram as dificuldades e a palavra não cresceu, não abraçaram, abandonaram a fé. Então, essas duas parábolas, elas são um paralelo para que aquelas pessoas começassem a entender o que seria o reino de Deus. O reino de Deus não era o império de César, mas era agora o reino do Filho do seu amor. E Jesus começa a compartilhar isso. Então, uma conclusão disso tudo que a gente leu é fundamentar a nossa vida nos princípios do mundo? Não, a gente precisa fundamentar a nossa vida nos princípios do reino. Educar os nossos filhos, educar os mais novos, como fazer isso? Fazendo isso na rocha, que é Jesus Cristo. Eu estava lendo sobre esse texto, eu acabei pensando muito sobre isso.
Nós temos uma responsabilidade agora como pais de fundamentar os nossos filhos na rocha. Eu vejo alguns pais tamanho sucesso na educação dos seus filhos, em que passam a adolescência, passam a juventude e o ensinamento dado a eles de que Jesus Cristo é a rocha, permaneceu durante toda essa caminhada e continuam firmes nessa rocha. Esse papel não é da igreja, até porque a igreja está fechada. Se não tivesse igreja, de quem você jogaria essa responsabilidade? Jogaria sobre quem? Essa responsabilidade é sua, é da sua casa. Providenciar o conhecimento para os seus filhos de que Jesus Cristo é o Senhor. Se você não fizer isso, não espere que um pastor ou que um líder de jovens faça, porque não fará. Esse papel é meu como pai, da minha esposa como mãe, ensinar aos meus filhos o caminho do Senhor, ensinar para os meus filhos a rocha que é Jesus Cristo. Essa responsabilidade é nossa. E eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa. Eu espero que você também pense dessa forma. Quero ganhar a minha casa e ganhar a quem o Senhor colocar no meu caminho, mas jamais perder os da minha casa, porque essa responsabilidade é minha. Outro ponto importante, não se curvar diante das verdades que o mundo vem trazendo, mas manter a nossa verdade, que é Jesus Cristo. Muitas coisas virão. Eu vejo nos dias de hoje pornografia destruindo a vida sexual saudável de casais. Coisas que a gente fundamenta e depois destrói toda uma casa. Palavra de Deus versus otimismo secular. Toda a mensagem de otimismo e que vem trazer uma reflexão de forma subjetiva tem sido abraçada por todos. Mas a palavra de Deus nem sempre ela é otimista, nem sempre ela traz boas notícias. A boa notícia é Jesus Cristo, mas lembra, ela está aqui para nos preparar para aquelas circunstâncias, lá da tabelinha do outro slide, circunstâncias ruins virão e precisamos estar preparados para elas. Essa é a palavra de Deus. Este é Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne, onde a gente vai cravar a nossa fé. Riqueza e vida de paz, religiosidade versus relacionamento. Como já tenho dito antes, Jesus Cristo não trouxe religiosidade, mas trouxe relacionamento. A religiosidade era dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, dos líderes religiosos. Relacionamento não. Cuidar de pessoas, amparar pessoas, essa era a mensagem do Evangelho, do reino de Deus, a que Jesus estava pregando e falando nesse tempo. Então, a gente encerra, nesse momento, a análise dessas duas parábolas. Espero que você possa se debruçar sobre ela, ler mais sobre ela. A gente vai continuar estudando essas parábolas. E o desafio que eu faço para você é leia essas duas parábolas e, se você tiver perguntas, como muitos fazem, chama no privado, a gente conversa, troca pelo WhatsApp, isso é muito saudável. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar com o teu coração ardendo nesse tempo de pandemia por oportunidades para falar do amor de Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo encontro.